Sou Cláudia Bock e mais uma vez estamos com o nosso programa Logcomex, que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 11 ao meio-dia, pela TV ABCD. Hoje, aqui nos nossos estúdios, estamos recebendo o senhor César Finotti, que é o diretor executivo da STTAS do Brasil. César, muito obrigada aqui pela sua presença. Por gentileza, queira dar o seu bom dia para o nosso telenauta. Claro, Cláudia, obrigado pelo convite. Telenautas, bom dia. É um prazer participar da TV ABCD desse programa Logcomex. E, enfim, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. César, eu gostaria que você se apresentasse também um pouquinho ao nosso telenauta, falasse da sua formação acadêmica e também da sua carreira profissional. Claro, com prazer. Eu sou formado em Direito, eu atuo, na verdade, com o comércio exterior há mais de 10 anos. Comecei, trilhando o caminho aí de estágios na área de advocacia de fato, mas depois descobri realmente um interesse muito grande pelo comércio exterior. E, na verdade, a minha iniciação foi na Ernst Young. Eu comecei como trainee também na Ernst Young, isso há mais de 10 anos, na área de consultoria tributária aduaneira, de consultoria de comércio internacional. Passei 5 anos na Ernst e, em 2005, fui convidado, para esse projeto para, trazer a STTAS para o Brasil. A STTAS é uma multinacional americana e com uma atuação em alguns países, e recebi o convite para participar de todo o processo de setup aqui no Brasil. Desde 2005, iniciamos as operações. Inicialmente tínhamos, na verdade, o nosso vice-presidente atual e eu, e hoje, atingimos aí mais de 200 profissionais, com foco em comércio exterior, aí tanto trabalho de consultoria direcionado ao comércio exterior, ao comércio internacional, mas um foco também na parte operacional, na parte de outsourcing, terceirização, na parte de desembaraço de mercadorias e também com um foco muito, eu diria, grande aí na parte de classificação fiscal de mercadorias. Então vocês são uma consultoria, assessoria, despachante aduaneiro? Na verdade, o propósito inicial no Brasil não era tanto a parte, eu diria, que de desembaraço. Nós viemos aqui realmente para o Brasil com o propósito de prover consultoria tributária aduaneira, quer dizer, porque no Brasil toda a parte de comércio exterior ela também tem um vínculo muito forte com a parte tributária, e a partir daí os serviços de classificação fiscal de mercadorias, pelo menos como é conhecido no Brasil, porque tem um link aí muito grande com a parte de tributação interna também. E a partir de convites de algumas empresas, para que a gente pudesse trabalhar com a parte de gerenciamento de operações de importação e exportação, se a gente pode colocar dessa maneira, nós passamos também a prover serviços de desembaraço. Então, uma consequência, eu acho, que desses anos aqui do mercado brasileiro, são poucos anos ainda, mas eu acho que uma história bem interessante. A empresa está no Brasil há quanto tempo? Desde 2005, desde novembro de 2005. Certo. Você poderia me dizer alguns dos clientes que vocês têm lá, tal, né? Porque é sempre um cartãozinho de visita, César. A gente fala um ou outro cliente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, hoje nós temos entre os clientes a General Motors, temos Honda, temos Renault, Nissan, temos General Electric, diversas unidades da GE no país. Temos algumas outras empresas ainda do setor automotivo, realmente é um foco que nós começamos aqui no Brasil muito grande, depois passamos a diversificar as atividades. Então, também atendemos, na parte de consultoria, Walmart, algumas outras empresas internacionais. Eu diria que temos um rol aí de empresas bem interessantes. Muito bem. Bom, o tema hoje que nós vamos conversar aqui com o César é exatamente classificação fiscal de mercadorias, né? Perfeito. Eu me lembro, César, que eu acho que eu tenho mais tempo de comércio exterior do que você de vida, pelo jeito, né? Você está com quantos anos? 33. 33. Eu de comércio exterior eu tenho 31 anos. Estamos ali, bem próximos, eu diria. Pois é. E eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com comércio exterior, eu tinha meus 14 anos. Perfeito. E naquela ocasião, uma das profissões dentro da área de comércio exterior mais bem remuneradas era o de classificador de mercadorias. Perfeito. Né? Tamanha era a sua importância, né, a sua responsabilidade. Sem dúvida certo? nenhuma. Porque um erro dele na classificação poderia trazer graves prejuízos, né, financeiros para a empresa, né, e até Exatamente. Complicações fiscais também, complicações de outras naturezas. Claro. Depois, eu vou perguntar como é que continua, como é que está essa questão de classificador, essas coisas. Mas agora, eu queria perguntar para você, para nós partirmos aí do cenário macro,
e para que o nosso telenauta ele possa entender essa questão de classificação fiscal de mercadorias, primeira coisa é o que é o sistema harmonizado. Perfeito. Bom, o sistema harmonizado, basicamente, Cláudia, ele é um sistema harmonizado de decodificação, codificação e descrição de mercadorias. Ele foi criado pelos países que hoje são membros da OMC, enfim, e isso teve início uma discussão para se criar um sistema harmonizado de codificação de mercadorias para facilitar, enfim, para, eu diria, parametrizar e para que sejam e que tivessem algumas regulamentações e regras, principalmente no comércio internacional, inclusive para fins estatísticos, para fins, inclusive, da parte de impostos de importação entre os países. Essas discussões elas começaram na década de 70, mas o sistema harmonizado, de fato, ele passou a ser, eu diria, uma regra a partir de 83. O Brasil trouxe essa regulamentação a partir de 89 aqui no país. Enfim, então, de certa maneira, é muito recente, eu diria que também toda essa internalização do sistema harmonizado no país. Mas ele, basicamente, ele traz um conjunto de regras onde para cada produto ou para cada mercadoria existente, existem algumas regras de classificação em 6 códigos, ou seja, 6 dígitos, que são eventualmente divididos em 21 seções, em 96 capítulos, entre subposições e posições. Esses 6 dígitos eles são utilizados para determinar a classificação tarifária de uma mercadoria. Isso, para todos os países que são signatários da OMC, eles têm essa regra onde os 6 primeiros dígitos eles deveriam ser iguais em todos esses países. O Brasil, na verdade, quando ele internalizou o sistema harmonizado aqui, nós passamos também a adicionar 2 dígitos para que pudéssemos também ter toda essa parte de codificação de mercadorias de acordo com o nosso ordenamento jurídico. Então ele é um sistema que ajuda, eu diria que padroniza toda a codificação de mercadorias para facilitar, eu diria, o trânsito das mercadorias e a comercialização das mercadorias entre os países. Então eu diria que o seu foco principal para padronização das mercadorias, com foco também na parte de, eu diria, de certa maneira, trazer informações para que todos os países pudessem classificar suas mercadorias de acordo, enfim, seguindo uma mesma regra. E existe essa teoria, né, que a gente chama de teoria, que em todos os países os 6 primeiros dígitos deveriam ser os mesmos, mas a prática às vezes nos demonstra que existem algumas diferenças de interpretações do sistema harmonizado. Porque o sistema harmonizado, para se classificar uma mercadoria, existem regras de interpretação do sistema harmonizado, regras gerais de interpretação. Além disso, você ainda tem as regras gerais complementares e as notas explicativas do sistema harmonizado. Então, é uma coisa muito fácil de se entender. É, né? Super simples, eu diria que... Eu inclusive, recomendo, né, algumas leituras da própria editora Aduaneiras, claro, né, que tem um manual de classificação, tem a classificação de mercadorias. E o mais interessante é que é a TEC, tarifa externa comum, né, onde além de você achar todos esses dígitos, você vai achar também todas as alíquotas e IPI, mas a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Perfeito. Né? E essa estrutura de números, ela recebe o nome de NCM aqui no Brasil, é isso, César? Exatamente. O Brasil, quando ele internalizou esse sistema harmonizado de codificação de mercadorias, nós, num primeiro momento, enfim, nós tínhamos a NBM, eu imagino que talvez você também se lembre. Brasileira de Mercadorias. Exatamente. NBM. E ela nada mais era do que, eventualmente, os 6 dígitos harmonizados internacionalmente, com os 2 dígitos adicionais aqui no Brasil. Inclusive, existiam até mais 4 dígitos, enfim, teve toda uma mudança ao longo do tempo. Esses 2 já eram para LAD, na LAD, essas coisas todas. Exatamente, mas quando o Brasil, enfim, quando foi formado o Mercosul, e a partir de 95, os 4 países membros do Mercosul, eles passaram a utilizar uma nomenclatura comum do Mercosul, que é a famosa NCM, e que também é derivada, enfim, segue toda, eu diria que a lógica do sistema harmonizado, com os 6 dígitos e mais os 2 dígitos adicionais que os 4 países do Mercosul têm em comum. Isso como uma das regras e uma das imposições do Mercosul. O Brasil, então, a partir de 95, passou a utilizar a NCM. Então, a NCM, elas são 6 dígitos com mais 2 dígitos adicionais. E como muito bem lembrado também, nós temos ainda a NALAD, que é derivada do acordo da ALAD, em que o Brasil também é signatário.
Mas ela, na verdade, além dos 6 dígitos do sistema harmonizado, ela tem outros 2 dígitos que eles diferem na maioria das vezes da NCM. A lógica é praticamente a mesma, mas existe aí também 2 dígitos adicionais para efeitos da ALAD, que elas têm uma diferença com relação a esses 2 dígitos com relação à NCM brasileira. Você falou de regras gerais, de objetivos, das regras, né? É muita coisa, né? Até brinquei que você pode consultar lá os livros das aduaneiras. Mas que tipo de instrução eu vou encontrar nessas regras, Perfeito. De modo geral? Bom, as regras gerais de interpretação, que seriam, eu diria, as principais regras para classificar uma mercadoria, elas são divididas em 6 regras. Então, elas partem do princípio da classificação das mercadorias a partir da sua aplicação, funcionalidade, material constitutivo, enfim. Existem muitas discussões aí também com relação a, por exemplo, você tem um item que, na verdade, você comercializa ou importa esse item como um kit, com algumas peças, algumas partes, mas que fundamentalmente, quer dizer, aquele kit, ele representa o item final, enfim. Então essas regras elas ajudam a determinar toda a lógica para classificar-se uma mercadoria. Eu tenho até aqui uma pergunta, Sérgio, que eu já quero fazer para você. Aqui eu tenho um internauta, o José, Perfeito. Que ele está perguntando o seguinte: estou trazendo um kit de ferramentas. Perfeito. Esse kit de ferramentas vem numa caixinha, bonitinha, então você tem lá a chave de boca, você tem a chave de fenda, você tem um grifo, você tem várias coisas, mas todos estão em formato de kit dentro de uma caixa não, é até uma pasta, tá bonitinho, né? Um estojo bonito. Quer saber como é que ele vai classificar isso? Como um kit, a caixa ele vai separar das ferramentas, como é que ele faz essa classificação? Perfeito. Basicamente ele deve seguir a regra, se eu não me engano, a regra 2 ou a 3, que traz aí a determinação de classificação de kits. No Brasil existe inclusive uma discussão muito grande, algumas jurisprudências para a classificação, inclusive soluções de consulta de kit, mas basicamente ele vai pela essencialidade dos equipamentos, enfim, os equipamentos dentro desse kit, que tem uma essencialidade, ou seja, tem uma maior importância dentro desse kit, ele deve seguir essa ordem para classificar esse kit. Mas existem algumas também outras interpretações, enfim, algumas discussões adicionais nesse sentido. E, enfim, teria o prazer aí depois de assessorá-lo nesse sentido, caso ele precise de mais esclarecimentos. Nós também poderíamos dizer assim que, de modo geral, se eu estou trazendo um kit e dentro desse kit eu tenho ali classificações, obviamente, diferenciadas e alíquotas de imposto de importação e de IPI também diferenciadas, eu poderia estar classificando esse meu kit pela maior alíquota existente dentro desse kit? Exatamente. No Brasil também existe uma interpretação eu diria, das regulamentações aí, da legislação, não só de imposto de importação, enfim, dos outros impostos, com relação à alíquota maior do item, eventualmente, que você está trazendo dentro desse kit. Então, isso segue também muito a questão de essencialidade. E existem essas discussões, quer dizer, também esse seria, eu diria, um dos princípios aí para se classificar um kit aqui no Brasil, principalmente assim, além da sua essencialidade, da tributação, ou seja, porque a NCM, né, ela na verdade, além de trazer a regulamentação para classificar-se um item, no Brasil, quer dizer, assim como em outros países do mundo, a classificação fiscal, a classificação tarifária, ela é utilizada para determinar as alíquotas dos impostos, principalmente quando se fala de importação e exportação. Então, através da NCM no Brasil, você determina quais serão os impostos devidos quando da importação de um produto no país, quer seja o imposto de importação, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o ICMS, inclusive o PIS e COFINS. E o Brasil ainda tem uma particularidade, né, que além de aplicar-se a classificação para tributação no comércio internacional, para a comercialização local a classificação também é utilizada para determinar a alíquota dos impostos. Então a gente tem algumas complexidades e que de fato essa regra com relação às alíquotas maiores para se determinar a classificação do kit também é utilizada. Internamente nós temos a TIP, né, que é para o imposto de produtos industrializados. Exatamente. E temos para o ICMS. Exatamente. No ICMS nós temos, cada estado, como o ICMS é um imposto estadual, cada estado tem o seu regulamento, né, o regulamento do ICMS, que também ele baseia-se
para determinar as alíquotas dos impostos através da classificação das mercadorias, e a TIP, que também determina a classificação dos produtos através da mesma regra do Sistema Harmonizado e da NCM, e que traz as alíquotas dos produtos com relação ao IPI. E temos ainda o PIS e COFINS, e também falando de CID, enfim, a gente tem todos os impostos aí diretamente definidos em razão da sua classificação. Ok. César, precisamos fazer aqui um rápido intervalo, né? Voltamos já já com o César Finotti falando sobre classificação de mercadorias. Fique conosco, voltamos já. Frequência Instrumentos Musicais. Tudo o que você precisa em som e iluminação profissional e instrumentos musicais você encontra na Frequência. As melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Frequência Instrumentos Musicais. Avenida Imperatriz Leopoldina 127. Bairro Jardim Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Próximo à Igreja Santa Filomena, na Marechal Deodoro. Telefone 4121-4455. Frequência Instrumentos Musicais. Venha conhecer a melhor escola de equitação de São Paulo. Oferecemos excelência profissional para capacitar atletas de todas as idades. Levamos até você um ambiente familiar repleto de conforto e comodidade. Garantimos cuidados e carinho especiais para nossos cavalos. Agende uma visita através do telefone 011 4396 3004. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída, em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Estamos de volta com o nosso programa Logcomex, hoje entrevistando o senhor César Finotti, da empresa STTAS do Brasil, e nós estamos falando sobre classificação de mercadorias. No último bloco, nós falávamos a respeito de tarifas, né, de impostos, e falamos aí sobre IPI, como é que funciona isso, que nós temos inclusive o ICMS regional. Bom, enfim... uma vez me perguntaram assim, mas é só para isso que serve? Só para o imposto? Não é? Aí eu pensei um pouquinho, eu falei, olha, eu acredito que serve mais do que isso, né? Se nós formos considerar aí o volume de idiomas que nós temos no mundo. Perfeito. Idiomas, dialetos, culturas, né, de todas essas diferenças aí ao redor do globo. Às vezes você pede alho e recebe bugalho. Literalmente. Né? Então, eu acredito também que uma das questões relevantes na hora de se chegar à ideia de ter um sistema harmonizado aí também, olha, vamos fazer com que todos usem a mesma linguagem. Se não Exatamente. Dá, né, pelas palavras, vamos fazer de forma numérica, porque dessa maneira não vai ter erro, é isso também? Exatamente, eu acho que você tocou o ponto certo, Cláudia, enfim, a questão cultural e, como você disse, a questão das diferentes línguas, idiomas, enfim,
E os números são números, né? Muito embora, enfim, existam aí diferentes alfabetos, enfim, diferentes linguagens, os números eles são praticamente universais. Então, a codificação de mercadorias realmente através de números, de uma ordem de números, ela trouxe essa facilidade aí no entendimento entre os diferentes países e pensando sempre no comércio internacional de mercadorias, enfim. E eu acho que você tocou exatamente no ponto certo. Ok. Nós temos também uma série de acordos bilaterais, multilaterais. Como é que funciona? Qual é o impacto do NCM nessas relações, nessas transações bilaterais e multilaterais? Primeiro, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é essa relação, claro, né, bilateral e multilateral para o nosso telenauta, para que claro, ele se posicione no contexto. Perfeito. Bom, existem diversos acordos, quer sejam preferenciais ou acordos de livre comércio, ou acordos de complementação econômica, que são os acordos mais comuns que o Brasil é signatário, que eles servem para estipular ou determinar, eventualmente, entendimento entre dois países ou mais países, quando da comercialização de mercadorias, quando da importação e exportação de mercadorias, com preferências tarifárias, ou seja, podemos citar, por exemplo, o acordo que o Brasil tem com o México, ou o próprio Mercosul, ou o próprio acordo que o Brasil tem de maneira unilateral com a Argentina ou com o Uruguai. Esses acordos, na verdade, eles trazem algumas regras de origem que precisam ser observadas para determinar a origem de um produto, e os produtos que eventualmente eles têm essa origem comprovada através dessas regras, dentro dos acordos eles gozam de preferências tarifárias, ou seja, o imposto de importação, quando se traz um produto da Argentina para o Brasil, por exemplo, dentro do acordo do ACE 14, que é um acordo específico do regime automotivo, mas que esses produtos eles se qualificam dentro das regras de origem, quando da importação desses produtos no Brasil, eles gozam de uma preferência tarifária. O Brasil, ele tem acordos de complementação econômica, ou seja, são acordos que não são acordos de livre comércio, mas esses acordos, todos eles têm as suas regras de origem, enfim, especificadas, e os produtos, na verdade, que gozam desses benefícios e precisam cumprir com essas regras de origem, eles são determinados através da NCM ou da classificação de mercadorias. Então, nós temos diversos exemplos de acordos que o Brasil é signatário, entre outros acordos de outros países, que apenas algumas classificações, algumas NCMs ou alguns códigos do sistema harmonizado têm benefício de preferência, ou com relação a um imposto de importação, uma isenção, ou até uma redução com relação a algum percentual desse imposto de importação. Então, todos esses acordos eles também trazem como base a classificação das mercadorias. Ok. No início do programa, eu fiz a brincadeira, né, do classificador lá da minha época. Claro. Né, que era o cara que ganhava muito dinheiro, mas também era o primeiro a ser mandado embora se fizesse um erro, né, se cometesse um erro. Então eu queria que você comentasse, hoje ainda existe a função do classificador? Porque nós temos lá o Siscomex, que traz de certa forma tudo mastigado, né, pra gente, mas nós vivemos uma época onde tecnologicamente nós estamos evoluindo muito rápido. Exato. A criação de novos produtos também é intensa. Perfeito. Né? E como classificar, né, produtos já existentes e os novos produtos que estão sendo colocados no mercado? Perfeito, Cláudia. Bom, de fato, hoje a figura do classificador, ela talvez não goze publicamente de tanto prestígio como antigamente, mas é um profissional essencial para as empresas que, de fato, não só operam no comércio internacional com importação e exportação, mas também a comercialização no mercado interno, porque, como nós falamos também rapidamente, a classificação, os códigos do sistema harmonizado, a NCM, ela é base para os impostos aqui no país. E isso significa que, às vezes, uma classificação errada, além de poder causar um prejuízo para a empresa no que diz respeito aos impostos que são devidos quando da importação, exportação ou mesmo da comercialização no mercado interno, essa classificação equivocada, ela também gera uma penalidade para a empresa. Nossa legislação ela é muito, eu diria, intensa nesse sentido. Rigorosa, né? Vamos usar o termo mais apropriado aí, que é rigorosa. Ou Exatamente. seja, não é simplesmente você recolher a diferença que você deixou de pagar por ter classificado de maneira
maneira incorreta. Exatamente. Além de fazer a diferença, de pagar a diferença, você ainda vai ser penalizado com uma multa, Exato. bem pesadinha, que é para você ficar atento à classificação futura, não é assim? Exatamente. Então, esse classificador, esse profissional, ele é realmente de extrema importância. Hoje eu lhe confesso que é uma atividade que, muito embora possa, para algumas pessoas, possa parecer uma atividade de certa maneira chata, ela é extremamente importante. Então hoje você tem os profissionais, eu diria que de carreira, que têm a experiência ao longo dos anos em classificação de mercadorias, e existe também os profissionais que se dedicam, eu diria até como formação para isso. Muito embora a gente não tenha, eu diria que formação em classificação de mercadorias, geralmente os engenheiros são os profissionais mais qualificados, inclusive, para se classificar os produtos, porque eles conhecem de fato toda a parte de funcionalidade, materiais constitutivos, essencialidade dos produtos, o seu funcionamento, e isso, sem dúvida nenhuma, ajuda muito para classificar um produto corretamente. E existe esse ponto realmente da legislação brasileira, né, que pensando, por exemplo, na importação de mercadorias, uma classificação errada, você pode eventualmente ter a necessidade de recolher a diferença dos impostos. Existe, é claro, também eventualmente a possibilidade de tomar crédito de imposto que você possa ter pago a maior em razão de uma classificação errada, mas fugir dessas penalidades, dessas multas é muito difícil, salvo através de denúncias espontâneas e alguns mecanismos que nós temos aqui internamente, mas sem dúvida nenhuma é uma das atividades hoje, eu diria, essenciais para qualquer empresa que queira se manter compliance, ou seja, que seja uma empresa interessada em realmente seguir as melhores práticas, em atender a legislação e não existir qualquer risco ou exposição no que diz respeito à parte de classificação de mercadorias. Como é que funciona aí a intervenção da alfândega em relação ao NCM? Perfeito, esse é um ponto muito interessante também, Cláudia. Hoje a Receita Federal do Brasil, que é quem tem a responsabilidade, inclusive, por toda a parte de importação e exportação, por toda a parte tributária aqui no Brasil, quando da importação de uma mercadoria no Brasil, no decorrer do seu desembaraço, enfim, os profissionais da Receita Federal, eles têm a prerrogativa eventualmente de questionar, avaliar, analisar e revisar a classificação das mercadorias que eventualmente tenham sido assinaladas pelo importador. Então, eu diria que eles têm total autoridade, inclusive respaldo legal, para verificar se as classificações utilizadas quando da importação das mercadorias, de sua exportação, inclusive, também estão corretas. E existe ainda a possibilidade que esses profissionais, quer dizer, da Receita Federal, ainda solicitem laudos técnicos para determinar de fato a classificação dos produtos. É exatamente o que eu ia perguntar agora para você, né? Porque claro, eu já tive experiências, né, onde nós importávamos máquinas principalmente vindo da Alemanha. Perfeito. E geralmente o fiscal ele discordava da classificação. Claro. Né? E ao discordar dessa classificação, a primeira coisa que ele pedia era um laudo técnico. Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho do laudo técnico também. Sem dúvida nenhuma. Esse laudo técnico, ele geralmente ele é solicitado pelos profissionais da Receita para eventualmente constatar a veracidade ou a classificação correta e principalmente para máquinas e equipamentos, uma vez que existe uma complexidade muito grande também, como você mesma colocou, no avanço tecnológico, enfim. Então as máquinas e equipamentos eles têm aí um avanço tecnológico muito grande e a classificação desses produtos eles podem ser muitas vezes complexas, quer dizer, demandar uma experiência, um conhecimento muito mais aprofundado. E para isso, né, como classificar um produto, realmente a gente costuma falar que é uma arte, existem profissionais que são dedicados para isso. A Receita Federal, quer dizer, eles têm a prerrogativa e o respaldo legal de solicitar um laudo técnico para algum instituto, para alguma empresa eventualmente que seja credenciada pela Receita Federal, para ter um parecer externo, porque, como muito bem dito, existe a visão, a interpretação do importador da classificação, pode existir a interpretação da Receita Federal com relação àquela classificação e no momento do desembaraço, se existem essas dúvidas, existe ainda a possibilidade de solicitar esse laudo técnico, que é para tentar dirimir, ou quer dizer, ou de certa maneira eliminar qualquer dúvida com relação à classificação do produto. Essa é uma prática muito comum, inclusive é uma prática utilizada
também para fins de ex-tarifário. Eu vou falar já de ex-tarifário, vou falar já do ex-tarifário. Só vamos concluir aí essa questão dos laudos, né? Que é importante que se diga para o nosso telenauta que aí o engenheiro, né, que vai prestar esse serviço para dirimir a dúvida da Receita Federal, ele é pago pelo importador. O importador, ele tem que pagar pela essa prestação de serviço que fora solicitada pela Receita Federal, é isso? Corretamente. Esse custo ele é um custo do importador e... Ele tem que fazer a prova, ele tem que provar e pagar pela prova. Exatamente. E ainda se soma-se a esse custo do laudo um eventual custo aí de armazenagem adicional da mercadoria, até que você tenha o laudo para poder desembaraçar, todo o entendimento. E por isso que existem algumas alternativas, inclusive é um ponto também interessante, de entrar com um pedido de solução de consulta perante a Receita Federal no Brasil. Esse é um mecanismo que ele não é tão utilizado, eu diria, pela maioria das empresas, que é um processo na verdade é um pedido de solução de consulta perante a Receita Federal do Brasil, que é para a Receita Federal do Brasil se posicione formalmente com relação à classificação fiscal dos produtos, ou seja, eventuais produtos que o importador ou uma empresa aqui no país ele tem alguma dúvida com relação à classificação que deveria ser assinalada para esse produto, ele pode entrar com esse pedido de solução de consulta para a Receita Federal do Brasil. A Receita Federal do Brasil ela faz uma análise do produto e depois publica isso através do Diário Oficial, qual é o posicionamento da Receita formal e oficial com relação à classificação desse produto. Esse é um mecanismo que ele ainda não é tão utilizado pelas empresas porque a sua publicação, quer dizer, a decisão da Receita Federal do Brasil, ela traz a obrigatoriedade do importador ou da empresa em utilizar-se daquela classificação. Então, ainda existe certas dúvidas ou existe uma certa resistência por parte de algumas empresas em entrar com esse pedido de solução de consulta perante a Receita. Certo. No caso, a minha empresa, ela resolve lançar um novo produto no mercado, sem similar. Perfeito. Certo? E eu não tenho uma classificação. Perfeito. Vou exportar, porque o NCM também é utilizado tanto na importação quanto na exportação. Correto. Vou exportar, preciso dessa nomenclatura, certo? Já fui lá na TEC, já procurei, revirei, olhei todos os capítulos, não consigo de maneira alguma enquadrar o meu produto. Perfeito. O que eu faço? A quem eu recorro? Bom, esse é um processo, eu diria que um problema, se é que a gente pode achar ou falar assim, comum. As empresas, de fato, elas têm essa possibilidade, eventualmente, de entrar. Primeiro, pensando na classificação especificamente, existe essa possibilidade, como nós mencionamos há pouco, de uma solução de consulta. Agora, para os produtos, eventualmente, falando, eu acho que talvez um pouco no inverso, né? Os produtos, eventualmente, que sejam importados no Brasil e que não existam qualquer similar, você ainda pode utilizar-se aí do ex-tarifário, né? A gente comentou há pouco, ainda não. Ainda não é o momento do ex-tarifário. Eu estou guardando para o nosso último bloco o ex-tarifário. É a cereja do bolo. Vai ser a cereja do bolo. Perfeito. Mas existe realmente existe essa necessidade das empresas, e eu acho que o avanço tecnológico, como nós falamos, então você tem essa prerrogativa, as empresas têm essa prerrogativa de entrar com pedido de solução de consulta perante a Receita Federal para que a Receita se posicione formalmente com relação à classificação do produto. Eu posso mandar também uma solicitação, acho que é para, se não me engano, para a Secretaria de Comércio Exterior também, para a Camex, alguma coisa assim, para que eles também busquem esse enquadramento, não? Na verdade, não. Na verdade, a legislação brasileira, porque eu diria que a regulamentação, ou quem vamos dizer, que dita as normas aí com relação à classificação no Brasil, de fato é a Receita Federal do Brasil. Então, as empresas que tenham interesse em realmente se certificar de que a classificação do seu produto está correta, elas devem entrar com esse pedido de solução de consulta. Nós temos no Brasil, como o Brasil ele é dividido em 10 regiões fiscais, existem algumas situações em que a empresa importe por uma região fiscal e, eventualmente, tem alguma outra empresa que importe por uma outra região fiscal e ambas entraram com pedido de solução de consulta, por exemplo. E as regiões fiscais elas podem, eventualmente, ter um entendimento diferente. Então, você ainda conta com outro, eu diria, que mecanismo, que é a solução de divergência.
onde quando se existem entendimentos diferentes pelas regiões fiscais do Brasil, é possível ainda entrar com um pedido de solução de divergência para que a Receita Federal ela consolide ou unifique o entendimento com relação à classificação das mercadorias. Se eu tiver alguma dúvida na hora de classificar a minha mercadoria, Perfeito. Né? Então eu não estou segura se está no enquadramento, se está no outro, e eu não tenho muito tempo para procurar dirimir essa minha dúvida. Claro. Qual é o meu comportamento? Como eu devo, né, estabelecer, não, eu vou usar esse NCM. Perfeito. Bom, antes de mais nada, eu acho que é essencial, né, deixar claro que o último mecanismo, a última, talvez, linha de raciocínio para classificar um produto seja a análise da tributação. Eu acho que esse é um conceito que, infelizmente, algumas empresas ainda adotam, mas é completamente equivocado. Quer dizer, eu acho que a classificação ela tem as suas regras, as suas regulamentações. Os impostos, que eles são diretamente atrelados à classificação, eles são, na verdade, uma consequência. Então, infelizmente, nós temos ainda algumas empresas, eu poderia dizer, que preferem, eu diria, que seguir esse caminho de se pautar nos impostos com alíquotas menores para classificar um produto, mas esse é um conceito equivocado. Quer dizer, então, de fato, existem todas as regras, as normas, a regulamentação para se classificar um produto, e eu diria que a melhor alternativa seja procurar profissionais qualificados e que tenham experiência com relação à classificação de produtos. Existem ainda soluções de consulta no banco de dados da Receita Federal que podem ser consultados através da web, e também soluções de consultas, inclusive internacionais, em diferentes países, que também pode ser feita uma consulta. Inclusive a Organização Mundial do Comércio, junto com a Organização Mundial Aduaneira, eles têm, na verdade, uma regulamentação que trazem os parâmetros ou vários produtos que têm uma classificação e um entendimento uniforme no mundo inteiro com relação à sua classificação. Faremos um rápido intervalo, voltamos já aqui com o César Finotti. Obrigado. Fique conosco. A mágica nos faz sonhar, e através deste sonho, amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar, construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil. São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. Tecnologia, criatividade, inovação, qualidade, segurança, confiabilidade, logística, satisfação, responsabilidade, lucratividade. A Esteroc é reconhecidamente um dos principais fabricantes de ferramentas para perfuração de rochas. Os seus produtos são desenvolvidos e testados sob as mais variadas e severas condições, com alto desempenho. Uma estrutura adequada, flexível, altamente produtiva e especializada garante a qualidade na fabricação de seus produtos. Para a Esteroc, a satisfação do cliente está em primeiro lugar. Esteroc. Explore a qualidade. Venha conhecer a melhor escola de equitação de São Paulo. Oferecemos excelência profissional para capacitar atletas de todas as idades. Levamos até você um ambiente familiar repleto de conforto e comodidade. Garantimos cuidados e carinho especiais para nossos cavalos. Agende uma visita através do telefone 011 4396 3004.
Estamos de volta com o nosso programa Log Comex, hoje com o senhor César Finotti. Estamos falando sobre classificação de mercadorias e nós já tentamos falar 2 vezes aqui de ex-tarifário, né? Eu falei, segura que nós já vamos falar no nosso último bloco, chegou a hora de falarmos do ex-tarifário. Então eu gostaria, César, que você explicasse, né, para o nosso telenauta o que é o ex-tarifário, qual é o seu tratamento, como é que uma empresa ela pode recorrer à utilização de um ex-tarifário, que tem lá o seu diferencial para a empresa, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, o ex-tarifário ele basicamente é uma exceção à tarifa. Então, para todos os produtos eventualmente que são importados no país e que eles não tenham similar produzido localmente, ou seja, vamos tentar através de um exemplo, quer dizer, a empresa ela eventualmente vai importar no país alguma máquina, equipamento ou um bem de informática, tecnologia que não tem um similar produzido no país. Essa empresa ela pode, através desse mecanismo de ex-tarifário, solicitar ao governo, através de um processo que na verdade ele envolve as associações representativas de cada um dos setores. Por exemplo, hoje nós temos a ABIMAC, que representa o setor de máquinas e equipamentos, hoje nós temos a BINE, que representa o setor de elétrico e eletrônicos. Enfim, o trâmite, na verdade, ele funciona basicamente, a empresa ela precisa entrar com um pedido de solicitação de um atestado de não similar nacional perante a entidade representativa do setor. A empresa ainda precisa fazer a prova de que não existe o similar nacional? Na verdade, hoje, e desde, se eu não me engano, 2010 ou 2009, o Brasil, ele, na verdade, trouxe uma nova alternativa, se é que a gente pode chamar assim. A empresa, eventualmente, ela não precisa entrar com um pedido de atestado de similar nacional na entidade de classe. Ela pode, eventualmente, apresentar o pedido de ex-tarifário diretamente para o governo. O governo, ele tem um mecanismo de publicar uma nota, eu diria, ou fazer uma publicação para que as empresas se manifestem caso exista um similar produzido localmente no Brasil. Geralmente essa publicação ela tem um prazo de 30 dias para que algumas empresas possam se manifestar caso exista um similar nacional. Se não existir um similar nacional que não seja comprovado através de uma manifestação de alguma empresa com relação a essa publicação do governo, então o pedido de ex-tarifário ele pode ser feito formalmente pelo governo. Quando a gente fala através das entidades de classe, por que a gente também sugere muitas vezes esse atestado de não similaridade? Porque esse trâmite geralmente ele tende a ser um pouco mais rápido que o trâmite pelo governo. Enfim, então você entra com um pedido de atestado nessa entidade de classe, ela faz uma verificação, quer dizer, junto aos seus associados, se existe um similar que algum desses associados possa produzir localmente, e fazem a emissão desse atestado de não similaridade, caso não existe de fato uma similaridade. Então existem esses 2 mecanismos, através de uma consulta pública que o governo possa fazer, caso seja feito um pedido direto para o governo, ou através de uma entidade de classe. Essa eu diria que seria a primeira etapa de um processo de ex-tarifário. Isso se tornou mais fácil, porque eu me lembro que na década de 80, né, onde nós ainda tínhamos um problema muito sério em relação à importação. Perfeito. Para você conseguir, na época, uma guia de importação, hoje é licença de importação, mas na época, uma guia de importação, você levava até 6 meses. Exatamente. E quando você tinha esse problema de similaridade, né, do produto, não era nem uma questão de ex-tarifário, não. Era só a questão de poder importar aquele produto. Perfeito. A gente não estava pedindo nada. Uhum. Né? Nós queríamos importar o produto. Então você tinha que fazer uma pesquisa no mercado nacional para saber quem é que produziria tal máquina, claro. Se tinha alguma coisa parecida com aquilo que eu precisava. Perfeito. Ou se a empresa, no caso, que fabricasse alguma coisa parecida, similar ali, que ela pudesse adequar a máquina às minhas necessidades. Passava-se um ano e meio, às vezes 2 anos, para você conseguir comprar uma máquina. Perfeito. O que acabou impactando o quê? No sucateamento da nossa fábrica, né, das nossas fábricas, na década de 80. Sem dúvida nenhuma. Certo? Porque a dificuldade era tão grande, você perdia tanto tempo,
que obviamente no longo prazo você acabava deixando de ser competitivo Claro. em produtos acabados e de valor agregado, porque você não tinha nem como competir em termos de qualidade. É isso? Exatamente, não, está perfeita a análise. Hoje o trâmite, ele ainda, a gente pode dizer que ainda demora um pouco, na verdade, além desse período de 30 dias, que seria o prazo que o governo, na verdade, ele tem para eventualmente responder essa consulta pública, ou mesmo as entidades de classe que têm um prazo geralmente de 30 dias para responder a um pedido de atestado. A segunda fase, na verdade, seria entrar com um pleito de ex-tarifário, quer dizer, um pleito de redução tarifária perante o governo. Esse pleito é apresentado à Secretaria de Desenvolvimento e Produção, que é atrelado ao Ministério do Desenvolvimento, e o Ministério, quer dizer, através dos seus profissionais, eles fazem toda a análise do pedido de ex-tarifário, quer dizer, com base nessa não similaridade. Existem ainda outras necessidades e outras informações, como os investimentos envolvidos com o projeto, quer dizer, com esse pleito de ex-tarifário, que estão vinculados a essas máquinas e equipamentos, ou esses equipamentos de informática e tecnologia que serão importados no país. E geralmente, quer dizer, o trâmite do momento que se começa a formular o pedido de não similaridade para o governo ou para a entidade de classe, até que seja publicado o ex-tarifário de fato, a gente costuma considerar aí um trâmite que pode levar de 3 a 5 meses. E por que isso? Porque o governo também ele tem, através das suas normas, regulamentações, a prerrogativa de publicar a resolução através da CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior do Brasil. Ela, na verdade, que tem a responsabilidade de publicar as resoluções que trazem os ex-tarifários aprovados. E geralmente eles fazem essas publicações a cada 3 meses. Então, por isso que eventualmente esse prazo de um pedido de ex-tarifário ser aceito, ele pode demorar de 3 a 5 meses. E mais importante, né, que eu acho que e por que, né, vamos dizer, do pedido de ex-tarifário? O ex-tarifário, na verdade, se a gente pegar a média do imposto de importação devido para as máquinas, equipamentos e bens de informática e tecnologia, talvez a gente possa colocar uma alíquota de imposto de importação de 14%. E quando existe esse ex-tarifário aprovado pelo governo, que nada mais é do que uma exceção à tarifa externa comum, então o governo ele publica o ex-tarifário através de uma codificação na tarifa externa comum, que ela começa com um EX. Se for um ex-tarifário para imposto de importação, geralmente são 3 números, tem um ex-tarifário inclusive para IPI, que são 2 números, e isso logo abaixo ou logo a seguir da classificação de uma mercadoria. E geralmente o imposto de importação ele é reduzido de 14% para 2%. E como o imposto de importação no Brasil ele é um custo para o importador, ele não é um imposto que eventualmente você pode tomar crédito, então é uma redução drástica aí no que diz respeito ao custo de importação no país. Principalmente porque todos os outros impostos, IPI, ICMS, PIS, COFINS, etc., Exato. eles vão ter como base, né, de cálculo o CIF mais o I. Exatamente. Então, quer dizer, o benefício para o importador ele é muito grande, e o ex-tarifário ele também é muito interessante porque esse pedido precisa ser formalizado através, pode ser feito através de entidade de classe ou diretamente pelo importador, que vai eventualmente operacionalizar ou trazer a mercadoria para o país. Mas uma vez publicado, ele é de uso público, quer dizer, fica até um pouco redundante, mas o ex-tarifário que é publicado e concedido pelo governo, qualquer empresa eventualmente que importe o equipamento que seja exatamente aquele equipamento que consta da descrição do ex-tarifário, essa empresa também pode se beneficiar pela redução do imposto de importação. É claro que precisa se tomar um cuidado muito grande, porque as características, quer dizer, o equipamento ele tem que de fato ser exatamente o mesmo equipamento que consta da publicação do ex-tarifário, e também no trâmite, quer dizer, no desembaraço das mercadorias que são beneficiadas com ex, existe aí um canal vermelho, de fato, quer dizer, toda a importação de ex-tarifário no país, ela se dá através de um canal vermelho. O país, na verdade, o Brasil ele possui 4 canais aí de desembaraço de mercadorias. O canal vermelho é o canal onde as autoridades eles têm a prerrogativa de solicitar, além de catálogos, fotos e equipamentos, a inspeção física do equipamento, para comprovar que, de fato, aquele equipamento que está sendo importado, no caso do ex-tarifário, ele significa que é o mesmo equipamento que, de fato, está descrito, para que a empresa possa gozar desse benefício da redução do imposto de importação. Ok. O César, nós acompanhamos aí que no Diário Oficial do dia 26/10, Perfeito. Foi lançada uma instrução normativa, a 1202, e que vai entrar em vigor agora, né, janeiro,
e que fala sobre a nova versão do sistema harmonizado. Perfeito. Queria que você comentasse um pouquinho, eu acho que você já deve estar se inteirando a respeito do assunto, porque é agora, já vigente, né, praticamente. Exatamente. Então a gente já tem que estar um pouquinho mais por dentro dessa nova versão do sistema. Comente um pouco, por favor. Claro, esse é um ponto, inclusive, extremamente importante, Cláudia. O que acontece é que a cada 5 anos o sistema harmonizado ele é revisado. Isso muito em razão dos avanços tecnológicos, quer dizer, se adequar o sistema harmonizado, a tarifa externa comum e a tarifa dos outros países aos avanços tecnológicos. A última mudança que tivemos foi em 2007 e essa mudança, na verdade, ela é uma mudança em que podem ser excluídos códigos existentes, códigos que existentes podem também ser, eventualmente, ter outras aberturas, muito em razão da questão do avanço tecnológico, e como eu mencionei, isso acontece a cada 5 anos. Agora em 2012, quer dizer, a partir de 1º de janeiro de 2012, nós teremos de fato um novo sistema harmonizado, e como ela é a base da nossa nomenclatura comum do Mercosul, significa que todas as NCMs elas teriam ou seriam adequadas ou readequadas a esse novo sistema harmonizado. Eu me recordo bem que em 2007, quando nós tivemos a alteração do novo sistema harmonizado, que tinha sido publicado em 2002, em 1º de janeiro de 2007 nós tínhamos o novo sistema harmonizado. E o governo, na verdade, ele publicou a Resolução 42, que é que introduziu o novo sistema harmonizado no país, a partir, se eu não me engano, salvo engano, acho que foi no dia 24 de dezembro de 2006. Ali, né? Pertinho. Foi super, eu diria que tranquilo, quer dizer, fazer toda uma revisão de cadastro, de banco de dados. Exatamente. De fato, o interessante nós tivemos... é que nós temos, interessante, só te cortando um pouquinho. Imagina. Mas tem certas coisas que são muito contraditórias aqui no país, né? Então, por exemplo, você tem o Siscomex, né, que é uma referência no mundo em termos de controle, né, em termos de abarcar vários órgãos governamentais de controle em relação à importação, exportação. Nós somos os pais da urna eletrônica, né? Exportamos esse conceito, essa tecnologia para uma série de lugares do mundo. Correto. E, de repente, você leva 4 anos para se adequar, 4, 5, às vezes 10 anos, para se adequar a questões muito importantes também para nós. Sem dúvida nenhuma. Que mexem direto com a questão financeira, que impactam no custo final de produtos, uma coisa absurda, né? Perfeito. Isso é, enfim, esse é um ponto em que, de fato, né, a gente, talvez não tanto nesse caso de classificação como culpa, se é que a gente pode chamar de culpa das autoridades brasileiras, mas esse tempo, eventualmente, que as empresas deveriam ter para se readequar, quer dizer, para fazer todo um trabalho de revisão, de classificação dos seus produtos, para que eles possam, de certa maneira, não correr qualquer risco ou tenham qualquer exposição quando passarem a importar a partir de 1º de janeiro, é um tempo que hoje realmente a gente entende que não seja, ou que na verdade as empresas não terão, porque nós estamos em outubro de fato, praticamente em novembro, foi publicado realmente agora uma instrução normativa pela Receita Federal aprovando, quer dizer, essas novas mudanças, mas ainda não trazendo os novos códigos. Na verdade são todas eu diria que as informações por trás desses novos códigos, do que foi discutido pelo Comitê Internacional com relação ao novo sistema harmonizado. E a expectativa é que pelo menos o governo publique um pouco antes essa nova resolução, trazendo as novas classificações. Como eu mencionei, em 2006 ela foi publicada ali na última semana do ano. Então foi um trabalho realmente, eu diria que bem intenso e estressante para se readequar o cadastro, quer dizer, o banco de dados, as classificações dos produtos das empresas aqui no país. E ainda você tem o fato de que eu me lembro também em 2006 que o Brasil ele publicou um novo sistema harmonizado, quer dizer, essa resolução com vigência a partir de 1º de janeiro de 2007, e a Argentina, na verdade, internalizou isso só em abril. Então você teve também um descompasso aí no que diz respeito à parte de certificação de origem, enfim, com divergências entre classificações, enfim, isso trouxe, eu diria que um grande impacto aí para a economia, para as empresas. A gente espera que esse ano isso talvez possa fluir de uma maneira mais, eu diria, com mais tranquilidade para as empresas, que elas possam se readequar. Talvez não seja isso que aconteça, enfim, mas eu diria que mais um dos desafios que nós temos aí no comércio exterior aqui no Brasil. César,
Eu queria agradecer a sua presença no nosso programa. Tenho certeza que o internauta gostou bastante aqui da nossa conversa de hoje. Eu gostaria que você se despedisse, então, agora do nosso telenauta, por gentileza. E, olha, eu já quero deixar aqui de público um convite para que você volte, né, ao nosso programa, principalmente a hora que entrar em vigor o novo sistema harmonizado, para saber como é que foi, né, essa fase de transição, como é que os importadores e exportadores receberam o novo sistema, como o governo trabalhou com essa nova versão. Perfeito, Cláudia. Eu agradeço aqui a oportunidade, enfim, participar da TV ABCD, do programa Logo Comex. Para mim, realmente, foi eu diria que um pedido muito interessante para tratar de um tema extremamente importante e relevante para as empresas aqui no país. Será um prazer poder participar novamente, quer dizer, agradeço muito pelo convite, espero que eu que eu tenha eventualmente esclarecido ou eventualmente até fornecido algumas informações importantes também para os telenautas e, eventualmente, enfim, acredito que no futuro bem próximo a gente possa conversar novamente para falar um pouco sobre essa transição, que a gente não tenha muito impacto aqui no mercado brasileiro, mas, novamente, enfim, obrigado, Cláudia, obrigado, telenautas. Eu que agradeço mais uma vez, César, e agradeço aos nossos telenautas. Permaneçam conosco toda sexta-feira, das 11 ao meio-dia, o nosso programa Log Comex. Sou Cláudia Bock, até lá.